Sabe por que um prefeito não pode simplesmente sair contratando só os amigos? Ou porque um serviço essencial como o transporte público não pode parar de uma hora para outra? A resposta para isso está nos princípios da administração pública. São as regras do jogo, sabe? As bases que governam cada ação do Estado aqui no Brasil. Então vamos juntos desvendar como tudo isso funciona na prática. Pois é, a pergunta central é essa. O que é que impede um governante de usar a máquina pública só para benefício próprio? A resposta, de novo, são os princípios. Pensa neles como se fossem os guardiões do interesse de todos nós, garantindo que o Estado trabalhe para a coletividade e não para interesses particulares. Bom, o nosso roteiro aqui é bem direto. Primeiro, a gente vai entender o alicerce de tudo. Depois, vamos decifrar o famoso LIMP da Constituição. Na sequência, veremos os princípios em ação, no mundo real. Aí, analisamos um dilema clássico, que é publicidade contra sigilo. E, por fim, fechamos com uma revisão geral. Vamos começar? Olha, antes de sair decorando qualquer regra, é crucial entender a fundação. Os princípios não são, de forma alguma, meras formalidades. Eles são a viga mestra, a estrutura que sustenta todo o edifício do direito administrativo. O grande jurista José Cretela Júnior resumiu isso perfeitamente. Para ele, os princípios são os alicerces da ciência. O que isso quer dizer na prática? Que qualquer lei, qualquer decreto ou ato administrativo só tem validade, só faz sentido porque se apoia nessas ideias fundamentais. E o Cretela Júnior vai além. Ele organiza esses alicerces numa espécie de hierarquia. Existem princípios que valem para tudo, os onivalentes, e a classificação vai se afunilando até chegar nos setoriais. É exatamente aqui que o nosso foco se concentra, nos princípios que são específicos do direito administrativo. E falando em direito administrativo, no fim das contas, tudo se resume a dois pilares gigantes: legalidade e a supremacia do interesse público. Praticamente todos os outros princípios que vamos analisar aqui, de alguma forma derivam dessas duas grandes ideias, que definem a relação do Estado com cada cidadão. E aqui a gente vê a consequência prática do princípio da legalidade. Para qualquer pessoa, na vida privada, a regra é clara: o que a lei não proíbe está permitido. Já para a administração pública, a lógica é o exato oposto. Ela só pode, e eu repito, só pode fazer aquilo que a lei expressamente autoriza. Essa diferença é um ponto crucial em qualquer concurso ou prova. Ok, já entendemos a base, o fundamento. Agora vamos direto para o texto da lei. O artigo 37 da Constituição Federal nos dá as regras explícitas do jogo para qualquer agente público. É aqui que a teoria encontra a prática do dia a dia da gestão. E para ajudar a memorizar essas regras, existe o mnemônico mais famoso do direito administrativo, LIMP. Isso mesmo, LIMP. Cada uma dessas letras representa um princípio constitucional que todo administrador público deve seguir rigorosamente. Vamos repassar rapidinho. L, de legalidade, que já vimos, I, de impessoalidade, que quer dizer que a ação deve visar o bem comum e não beneficiar ou prejudicar pessoas específicas. M, de moralidade, que exige uma atuação ética e honesta. P, de publicidade, para garantir a transparência. E, por fim, o E, de eficiência, que foi incluído depois para exigir resultados práticos e boa gestão. O princípio da impessoalidade tem uma dupla face, bem interessante. Em relação ao cidadão, exige tratamento neutro, sem privilégios. E em relação ao próprio agente público, significa que os atos são da instituição, não dele. É por isso que a lei proíbe usar a publicidade de uma obra para promoção pessoal do político, sabe? A conquista é do Estado, não do gestor da vez. Ok, já vimos os princípios expressos, aqueles do LIMP. Vamos agora para outros que, embora não estejam escritos ali, são igualmente poderosos e moldam o dia a dia da administração, porque eles decorrem de todo o nosso sistema jurídico. Para ilustrar, vamos pensar juntos: o que acontece quando o serviço de metrô para? Ou a coleta de lixo? A resposta para essa pergunta nos leva direto a um princípio implícito que é absolutamente fundamental. É o princípio da continuidade do serviço público. A ideia é simples: o serviço não pode ser interrompido. Isso tem consequências bem drásticas. Por exemplo, uma empresa contratada pelo governo não pode simplesmente parar de prestar o serviço alegando falta de pagamento. Em casos extremos, a administração pode até assumir temporariamente os equipamentos da empresa para garantir que a população não seja prejudicada. E aqui temos outro princípio poderoso, o da autotutela.
que está consolidado na súmula 473 do Supremo. Isso significa que a administração tem o poder e, mais do que isso, o dever de controlar e corrigir seus próprios atos. Se um ato é ilegal, ela mesma deve anular. Se um ato, mesmo legal, se tornou inconveniente, ela pode revogar. É um mecanismo de autocorreção, sem precisar esperar por uma ordem do juiz. Agora, vamos para um dos conflitos mais fascinantes e atuais da administração, aquela tensão constante entre a necessidade de transparência total e a obrigação de proteger informações que são sigilosas. De um lado, a gente tem o princípio da publicidade. A regra é clara. Os atos do poder público devem ser transparentes, abertos para todo mundo fiscalizar. Do outro lado, existe a necessidade legítima de sigilo, seja para proteger a segurança do Estado ou os dados pessoais de cada cidadão, como a intimidade e a vida privada. E essa proteção pode ser bem longa. De acordo com a nossa Lei de Acesso à Informação, dados pessoais considerados sensíveis, aqueles ligados à honra e à imagem, podem ter seu acesso restrito por um prazo máximo de até 100 anos. É um número que impressiona e mostra a seriedade com que a lei trata a proteção da nossa privacidade. Então, como é que se resolve esse choque de trens? A ferramenta para isso é o princípio da proporcionalidade. A decisão de manter algo em sigilo precisa passar por um teste triplo. A medida é realmente necessária? Ela é adequada para atingir o fim público? E, por último, a restrição é proporcional? Ou seja, o benefício do sigilo supera o prejuízo da falta de transparência? É um verdadeiro exercício de equilíbrio. Bom, chegamos à nossa reta final. Vamos agora consolidar tudo o que vimos e entender como esses princípios se aplicam de forma estratégica na gestão pública. E um ponto que merece destaque aqui é a eficiência. Esse princípio modernizou a visão sobre a administração. Não basta mais só seguir a lei à risca, é preciso entregar resultados. É o que a doutrina chama de dever de boa administração, agir com presteza, perfeição e rendimento funcional para atender bem a sociedade. E para consolidar tudo, aqui está um quadro resumo. Legalidade, só agir conforme a lei. Impessoalidade, buscar sempre o interesse público. Autotutela, o poder de se autocorrigir. Continuidade, garantir que os serviços essenciais não parem. Publicidade, a transparência é a regra e o sigilo a exceção. E eficiência, o dever de entregar bons resultados. Este quadro é um ótimo guia de revisão. E para terminar, fica uma reflexão. Depois de revisitar todos esses pilares, como a percepção sobre a atuação do poder público se transforma? Na contratação de um serviço, na divulgação de um ato, na prestação de um serviço essencial. Os princípios estão todos lá, ou pelo menos deveriam estar? A fiscalização de verdade começa com o conhecimento.